Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o Grande Médico e o Rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. No Evangelho de João, capítulo 16, versos 17 ao 24, o Senhor Jesus disse: Então, alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: Que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? E porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disso que disse: Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Neste capítulo de número 16, registrado pelo evangelista João, é uma continuação das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Nesses versículos que nós lemos, o Senhor Jesus está dando instruções aos seus discípulos a respeito da sua partida. Jesus está falando com eles que tudo quanto o Pai tem é meu, disse Jesus. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então, os discípulos estavam para receber aquilo que era de Jesus, ou seja, assim como Jesus recebeu do Pai o Espírito Santo, os seus discípulos também iriam receber dele o Espírito Santo também. E por isso que Jesus faz essa declaração aos seus discípulos, que um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Aqui Jesus está fazendo referência que ele seria entregue
aos seus opositores, ele seria entregue aos religiosos que o perseguiam. Os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, os herodianos, esses segmentos religiosos, o Sinédrio de Jerusalém, eles eram inconformados, porque Jesus, para eles, era um iletrado, era um que não aprendeu com os rabinos a respeito da lei e dos profetas. Então, para eles, Jesus não era considerado, e ainda mais que Jesus pertencia à Galiléia dos gentios, ou seja, pertencia à parte mais pobre da Galiléia, de onde também eram os seus discípulos. Então, dentro de um contexto social e religioso, Jesus não tinha nenhuma representatividade para estes religiosos, mas, no entanto, Jesus tinha uma sabedoria, Jesus tinha a graça de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 38, ali na casa do gentil Cornélio, o apóstolo Pedro faz a seguinte declaração: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o ministério de Jesus foi na unção do Espírito Santo, foi no poder do Pai, no poder de Deus. E é por isto que os seus opositores, os religiosos, os letrados da época, conhecedores da lei de Moisés, conhecedores dos profetas, eles não conseguiam entender de onde vinha a sabedoria e o conhecimento e a autoridade que Jesus tinha com os demônios, a autoridade que Jesus tinha contra a doença, contra as enfermidades, a autoridade que Jesus tinha até contra a morte, porque Jesus ressuscitou o morto. Eles não podiam entender, eles não podiam compreender, e assim Jesus se tornou um opositor, ou eles se tornaram opositores de Jesus, do seu ministério e da sua palavra. E é por isso que Jesus agora, nessas últimas instruções aos seus discípulos, ele está declarando que por um pouco de tempo eles não iriam vê-lo, porque Jesus seria entregue, seria julgado e condenado de uma forma relâmpago, mas em cumprimento da palavra de Deus. Jesus foi cuspido, Jesus foi açoitado, sem dever absolutamente nada, foi tratado como um malfeitor, tudo para cumprir o que estava já profetizado, o que estava já determinado pelo próprio Deus. Então, Jesus teve a maior humilhação. Jesus teve, pelo fato de ser declarado o rei dos judeus, Jesus foi humilhado, Jesus teve uma coroa de espinho colocada na sua cabeça, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Quando Jesus foi preso, os discípulos de Jesus, embora tivesse passado com ele 3 anos, participado do seu ministério, contemplado as maravilhas que Jesus realizava, as curas,
as libertações dos endemoniados, ressuscitando mortos. Quando Jesus é preso, humilhado, açoitado, eles abandonam Jesus. Porque eles não esperavam que Jesus pudesse ser entregue, eles ainda estavam crendo que Jesus ia libertar o povo de Israel do caso do jugo dos romanos. Mas não foi para isto que Jesus veio. Jesus veio para cumprir a palavra de Deus, cumprir uma aliança que Deus havia feito com Abraão, de abençoar a sua descendência e todas as nações da terra. Então Jesus veio para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Jesus veio para resgatar o mais vil dos pecadores. E é por isso que lá mesmo na cruz, crucificado, em agonia, nos seus últimos momentos, um dos ladrões, crendo que Jesus tinha um reino para oferecer, ele reconheceu isto, ele pediu para Jesus: Senhor, lembras-te de mim quando entrares no teu reino. E em meio à agonia que Jesus estava, Jesus ainda pôde lhe declarar: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Os discípulos correram, se ajuntaram, se reuniram, amedrontados com medo dos judeus. Jesus foi crucificado, Jesus foi colocado em um túmulo novo do senador José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus às ocultas, juntamente com Nicodemos, que era um dos príncipes dos judeus, e que foi ter com Jesus de noite, e tendo ali com Jesus, reconheceu que Jesus era o Messias. Então, o senador e também Nicodemos foram quem colocaram Jesus neste túmulo novo. Neste túmulo que Jesus veio para trazer a bênção de Deus. Este túmulo foi ali colocado aonde ninguém ainda havia sido colocado. Foi José de Arimateia, o senador, que conseguiu junto de Herodes para retirar o corpo de Jesus antes do entardecer. Porque a partir do pôr do sol de sexta-feira, nenhuma obra poderia ser realizada. Então, José de Arimateia foi um instrumento usado por Deus para que Jesus fosse retirado da cruz antes do pôr do sol, para que se cumprisse a palavra de Deus. E então, José de Arimateia e Nicodemos colocaram Jesus naquele túmulo na sexta-feira, antes do pôr do sol. E no domingo pela manhã, primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou dentre os mortos. A vitória do cristianismo está na ressurreição de Cristo. A vitória do cristianismo está neste dia, o primeiro dia da semana, em que os discípulos passaram a se reunir. E a igreja de Cristo, constituída a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos,
eles passaram a se reunir no primeiro dia da semana, domingo. Há uma heresia que contesta o domingo, porque quer que o seu dia da sua doutrina seja praticado. E alegam que o domingo é um dia implantado pela Igreja Romana. E nos dias de hoje, nós estamos veemente com falsos profetas que estão trazendo dúvidas para o povo, trazendo que o nome de Deus que adoramos, o nome de Jesus que adoramos está errado, que o nome tem que ser o nome hebraico. Isto é uma falsa ou mentira, porque o nome de Deus, o nome de Jesus, ele é traduzido em todas as línguas, e em cada língua tem o seu significado apropriado. É uma obra diabólica, satânica, que quer trazer dúvida, e muitos estão entrando nesta mentira, nesta falsidade de Satanás. Muitos estão negando a sua fé em Jesus, estão abraçando o judaísmo, estão abraçando o movimento messiânico. O movimento messiânico judaico dos judeus é um movimento em que os judeus se convertem a Cristo e renunciam ao judaísmo e abraçam a fé em Jesus. Estes messiânicos judeus são convertidos a Cristo. E esse movimento messiânico gentílico está levando os cristãos, os crentes em Jesus, a abraçar o judaísmo. Estão indo para trás, estão negando a fé em Jesus e abraçando também uma heresia. O domingo é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana. A Igreja Romana não inventou nada, ninguém inventou nada, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo, é a ressurreição de Cristo, é a vitória de Cristo para todos aqueles. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, que eles por um momento não veria, mas depois eles iriam se alegrar, iriam se regozijar. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, após ressuscitar, Jesus aparece aos seus discípulos, que estavam todos reunidos e trancados com medo dos judeus. Jesus se apresenta, adentra naquela casa com as portas trancadas e declara: paz seja convosco. Paz seja convosco. A presença de Jesus trouxe essa alegria ao coração dos seus discípulos, como continua trazendo alegria e regozijo para todos aqueles que têm um encontro pessoal e real com o Senhor Jesus Cristo. Que você possa também ser participante dessa alegria. Você que ainda não aceitou, não recebeu Jesus, que você o faça, confessando com a sua boca, se arrependendo dos seus pecados e aceitando a Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. E você que está na fé em Jesus, não abre mão desta fé, não abre mão, não dê atenção àquilo que os mensageiros de Satanás estão fazendo. A sua fé é no nome glorioso do Senhor Jesus, que está vivo, ressuscitado, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede a favor de todos aqueles que o buscam. Se você não abrir mão da sua fé em Jesus, se você estiver dentro dos parâmetros do Evangelho, não nas heresias que se pregam, que se anunciam, cuidado com as heresias. As heresias levam você à morte, à condenação eterna. Mas a fé em Jesus, o Evangelho de Jesus, leva você à vitória, à salvação. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Eu quero orar por você, quero orar pelo seu lar, pela sua família, você empresário, comerciante. Creia agora que o Senhor Jesus tem a bênção para você, você trabalhador que precisa do seu trabalho, Deus tem a bênção, tem a vitória para a sua vida. Não permita que Satanás venha
perturbar a sua mente, o seu coração, a sua vida. Creia no nome glorioso do Senhor Jesus. Creia nesse Deus vivo e poderoso. Tenha a bênção, a vitória para a sua vida. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com esta vida que me assiste nesta hora, que está crendo nesta tua palavra, está crendo, Senhor, na tua bênção, ó Deus, este homem, esta mulher, este moço, esta moça, este adolescente, Senhor, esta criança que sente, Senhor, a necessidade e receber a Ti como Senhor da vida, Salvador da alma. Toca nessa vida agora, ó Deus, passa virtude, Senhor, do Teu poder, para que possam, confessando o Teu nome, Te aceitando e recebendo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, tenha o seu perdão dos seus pecados, tenha, Senhor, ó Deus, a transformação da sua vida, pelo poder de Deus, para que seja um filho, uma filha de Deus. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, doentes, problemáticos, perturbados, ó Deus, triste, Senhor, com medo, ó Deus, visita, Senhor, o empresário, o comerciante, ó Deus, visita o trabalhador, a trabalhadora, que talvez já perderam o seu emprego, mas estão crendo, Senhor, que Tu tens a bênção para dar, no Teu santo nome, ó Senhor Jesus. Eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, espírito da mentira, espírito da falsidade, espírito do medo, espírito da tristeza, espírito da aflição e da angústia, espírito de morte, esse desejo de suicídio, em o nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo agora toda sorte de males, espírito de doença, de enfermidade, alojado neste corpo, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, espírito de vício, do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, espírito de violência, que para sobre esta casa, sobre este lar, em o nome do Senhor Jesus, eu estou ordenando nesta hora, cadeias sejam quebradas, amarras sejam desatadas, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, que haja cura, haja saúde neste corpo, haja libertação nesta vida, nesta casa, neste lar, nesta família, em o nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Volte a estar conosco no próximo programa, Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa